Olá a todos e todas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa transmissão das nossas reflexões espíritas do Centro Espírita Ermelinda Lopes. Nossa reflexão de hoje será sobre consequências e aspectos espíritas da pandemia que vivemos. Meu nome é Ana Pontes e eu vou conversar com vocês sobre esse tema hoje. Vamos começar com a nossa prece? Divino amigo Jesus, divina amiga Maria, confiantes no teu acolhimento num momento de tanta dificuldade, de desafios, mas sobretudo de tantos campos a arar, nós te pedimos para fortalecer a nossa fé, a nossa coragem para o trabalho e a nossa gratidão por todo o auxílio invisível e espiritual que estamos recebendo, muitas vezes sem sentir. Abençoa a nossa casinha de oração e trabalho, abençoa todos e todas que estão ligados e ligadas à nossa casa espiritual e abençoa também a toda a nossa família humana terrena, para que sejam fortes, para que consigam superar e para que vejam os aspectos possíveis de transcendência, melhoria e, sobretudo, reforma íntima nesse período. Que assim seja. Fortalecidos, fortalecidas, vamos conversar sobre alguns pontos importantes em relação ao que estamos vivenciando nesse período. Um dos pontos fundamentais que eu converso em todas as palestras que tenho a oportunidade de servir na nossa casa espírita é que o espiritismo precisa recordar-se sempre de que é um canal que não busca líderes acima do bem e do mal. Eu sou Ana Pontes, sou uma das palestrantes de nossa casa espírita. Eu não falo em nome do espiritismo necessariamente, embora eu seja uma trabalhadora espírita. E também, como nós sabemos, o espiritismo possui diversos pontos de vista. Aqui eu vou trazer um deles. Analise o que eu disser, sinta o conhecimento ou não, sinta também a possibilidade de consentimento do seu coração a respeito das nossas reflexões, mas, sobretudo, reflita com a sua fé raciocinada. Ela é que você jamais poderá abrir mão, segundo a própria doutrina espírita nos lembra tantas vezes. O espiritismo, nós sabemos, não tem pastores, padres e lideranças religiosas absolutas. Frequentemente terminamos esquecendo disso e, eventualmente, algumas pessoas no espiritismo são alçadas a condições de autoridades irretocáveis. Isso não é verdade. O espiritismo, como obra humana, pelo menos aqui na Terra, apresentada de forma humana, ela tem líderes, ou pessoas que se destacam humanas também, pessoas, lideranças humanas, líderes humanos. E como tais, como eu, como você, falíveis. Por isso é que precisa a gente observar que homens e mulheres no espiritismo faliram. Se não faliram na completa existência, digamos assim, faliram em episódios específicos de sua existência. Foi assim, por exemplo, que nós sabemos que posteriormente tivemos situações como as irmãs Fox, que caíram no alcoolismo e por isso chegaram a negar algumas de suas experiências por conta do sofrimento mental que passaram. Nós tivemos lideranças também que fizeram trabalhos maravilhosos, como o nosso conhecido Chico Xavier, que trabalhou e deixou tantas coisas positivas e, ao mesmo tempo, também faliu no episódio da revista Cruzeiro, como ele próprio esclareceu à época.
Nós temos atualmente também a liderança de Divaldo Franco, que tanta coisa positiva trouxe na Casa do Caminho, mas também faliu em alguns episódios, como o episódio, por exemplo, da ração humana. Então, todas nós temos acertos e erros. Lutemos para que os nossos acertos sejam superiores aos nossos erros. Mas, principalmente, precisamos ter clareza de não nos demitirmos da capacidade de pensar que a doutrina espírita nos traz. O caminho é único para cada pessoa. Jamais poderemos utilizar a expressão eu segui a determinação do líder tal, da líder tal, para nos eximir da nossa capacidade de reflexão e de pensamento. É preciso a gente ter sempre a análise de críticas justas, conforme nós vemos tão claramente no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, nessa nossa pequena interação, nós vamos utilizar várias citações e observações do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu aconselharia que todas nós reproduzíssemos sempre o hábito de consultá-lo. Em muitas situações, uma pesquisa, as obras básicas do Espiritismo, seria muito útil para reduzir muitos erros, muitas dificuldades e muitas reflexões errôneas, inclusive também com pessoas que, por terem o papel de médiums, recebem tanta atenção, recebem tanto acolhimento dentro da nossa doutrina. Nós precisamos ver que todas nós, inclusive eu que estou falando aqui, somos falíveis. Não dispense sua fé raciocinada. Então, segundo o próprio capítulo 10 que temos aqui, item 19, há uma discussão bem interessante sobre a necessidade que a gente tem de submeter nossas análises, inclusive dentro do Espiritismo, à crítica. Não dispensemos essa reflexão. Mas e a pandemia? Vamos lá. O que nós temos vivido, e com uma certa frequência, eu acredito que muitas de vocês têm percebido, é uma repetição de um erro. Pessoas repetindo, até algum tempo, viralizou um vídeo de uma moça dentro do metrô recusando-se a usar a máscara e dizendo: Deus decide a hora de cada pessoa. Quem tem que morrer, morrerá. Isso não é aceito dentro do Espiritismo se você fizer uma leitura adequada dentro das obras básicas. Nós precisamos refletir, eu não estou dizendo que a moça fosse espírita, mas nós que tivemos a oportunidade do conhecimento, e a quem muito foi dado, a muito será exigido, do conhecimento espírita, nós sabemos, inclusive na série de obras, de orientação do André Luiz, ele traz essa reflexão ainda na primeira obra. É bem interessante, quando diz assim: existem os suicidas inconscientes. O suicídio não é exclusivamente aquela situação de pessoas que tiram a própria vida de maneira não só volitiva, mas de maneira efetiva, como imaginemos. Existem outras maneiras do suicídio inconsciente. O próprio André Luiz foi considerado, pela forma com que ele vivia, um suicida inconsciente. Então, nós temos nesse período de pandemia uma série de suicidas involuntários, suicidas inconscientes, junto com situações que são gerais, situações amplas, que levam, que a atitude de alguns e algumas leva ao desencarne de muitos, de muitas, como o subfinanciamento do SUS, os maus gestores, as más gestoras. Dentro dos nossos 45 mil desencarnados, há situações em que as pessoas, infelizmente, contribuíram de alguma forma para o desencarne. Longe da crítica exclusiva pela crítica, mas pelo aprendizado que isso pode trazer a cada um de nós, a cada uma de nós. Nós sabemos que estamos dentro do planeta Terra, longe de um mundo feliz ou mesmo de um mundo de regeneração. Nós sabemos ainda no capítulo 3
do Evangelho segundo o Espiritismo, você pode dar uma observada no capítulo 3, nós vamos identificar justamente a ideia da progressão dos mundos. E nessa progressão, nós sabemos que estamos no mundo de expiação. Estamos num mundo que está em transição para um mundo de regeneração. Essa transição, como a maior parte dos processos, e uma das maiores metáforas, até muito utilizada no movimento espírita, é a metáfora da borboleta. É interessante observar que a gente fala com tanta ênfase do momento da borboleta e falamos tão pouco sobre o momento do sofrimento, do isolamento, de utilizar esse tempo em que você não vê perspectiva, que você não vê o adiante, para trabalhar no seu interior, para trabalhar em si. E trabalhar em si, no nosso caso, diferentemente da borboleta, permite inclusive o trabalho, e é necessário o trabalho no exterior. O trabalho em benefício dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Estamos em transição. Sabemos que em transição, no mundo em transição, existem as chamadas provas coletivas. Todavia, eu percebo com uma certa frequência uma confusão entre provas coletivas, provas individuais e expiações coletivas e individuais. Provas e expiações são coisas diversas. Precisamos aprender sobre isso. Também encontramos isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Observem que, por exemplo, quando nós temos uma situação de expiação, ou seja, aquela que nós precisamos passar por algo que efetivamente tenhamos criado no passado, que precisamos resgatar, quando nós temos expiações, nós temos como crescer, seja nós buscarmos a saída através do amor e através da dor. A dor chega quando o amor foi ignorado primeiro. Essa é uma das regras mais fundamentais que deveríamos ter praticamente tatuados em nossos corações. A dor chega quando o amor foi recusado primeiro. Dentro do que nós estamos vivendo, que é uma prova coletiva, uma prova é algo que nós passamos para mudarmos de nível. O nosso planeta está mudando de nível através de uma prova coletiva. Essa prova coletiva pode ser feita de forma inteligente, de forma com os menores danos possíveis, se as pessoas todas colaborarem, pensarem no coletivo e não no individual. Quando eu me recuso a, mesmo sabendo que assintomáticas podem transmitir o vírus para pessoas com comorbidades, com fragilidades até que essas pessoas desconhecem, quando eu penso apenas em mim e não me protejo e não protejo outras pessoas, eu estou aumentando um peso nessa prova coletiva. O maior exemplo disso podemos ver como a Nova Zelândia, por exemplo, e a Itália. A Nova Zelândia está passando por essa prova coletiva de uma forma unida, de uma forma correta, com gestores e gestoras competentes, corretos e que se importam com a coletividade. Por outro lado, a Itália, infelizmente, pagou um grande preço por ter ignorado a necessidade de ouvir cientistas, de ouvir a importância da vida acima do lucro. Graças aos bons espíritos, graças à piedade divina, a Itália conseguiu refletir no meio da dor e começou a transformar a dor pelo amor, utilizando a empatia, o se importar com o outro. Temos histórias lindíssimas na Itália, inclusive de pessoas que deram a vida para que outras sobrevivessem. Pessoas a quem a sua prova individual demonstrou uma capacidade transcendente que deveria ter sido utilizada por todos e todos daquela coletividade naquela prova coletiva. Você deve recordar também que em momentos de angústia,
Não é raro esquecermos que temos mentores e mentoras espirituais. Talvez ele ou ela que não te abandonou esteja até chateado ou chateada contigo. No momento de angústia, no momento que te falta respiração, que te falta fé, que te falta esperança, por que não chamar por esse amigo, por essa amiga? Ela está lá, ele está lá, está aqui na verdade. Está aguardando por você para lhe ajudar a acalmar e tomar o direcionamento certo. Lembre-se que você não está sozinho, não está sozinha. Lembre-se que não existe essa história de que as pessoas só vão na hora certa. Existem inúmeras pessoas que encerram a sua vida antes do que deveriam, que não utilizam adequadamente o seu tempo reencarnatório. Pessoas que chegam em outro, na outro mundo, na sua colônia espiritual, ou chegam naquele recanto do umbral, talvez seja o meu caso, que eu vou chegar lá, ou talvez seja o seu caso, talvez, não sabemos ainda, mas devemos nos esforçar para sermos completistas. A obra de André Luiz fala claramente sobre isso. Os completistas são aqueles e aquelas que conseguiram fazer o que se propuseram a fazer nessa encarnação. Não desanime se você acreditar que não está elegível a ser um completista. Seja um parcialista. Faça parte, faça alguma coisa. O mais importante é que você não seja um estacionário, uma estacionária. Que a sua reencarnação, que esse período de vida que você passou agora, só tenha servido para você estacionar. Não é isso que devemos viver, não é verdade? E sabemos que essas explicações, tanto da transição dos planetas, como das provas coletivas nos planetas, né? Como sabemos também como as provas individuais podem ser encontradas de maneira clara, de maneira maravilhosamente esclarecida no capítulo 3 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando você pensa nisso, você pensa assim, certo, eu cheguei nessa vida, especialmente se você for uma pessoa recente na doutrina espírita, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda se você estiver assistindo aqui e estiver começando, estiver conhecendo, estiver curioso ou curiosa. Nós acreditamos que existem várias existências e nós também acreditamos que as existências, elas têm planejamentos. Não se trata de karma. Karma, muitas vezes, é utilizado de maneira descuidada para que as pessoas não se responsabilizem por suas existências. É mais fácil você dizer, é o meu karma passar por isso. Sabemos que, na prática, a nossa existência é uma soma de situações que nós já viemos com ela, mas também de uma grande quantidade de ações que nós nos responsabilizamos em fazer, crescer e amar. A nossa vinda aqui jamais será à toa, nunca é. Dentro dessa ideia do planejamento reencarnatório, exceto se você for um caso de reencarnação automática, se você quiser pode pesquisar isso em algum buscador, certamente você vai encontrar coisas bem interessantes. Então, você pode encontrar situações que são as reencarnações compulsórias ou automáticas. Mas há uma grande chance de que se você está aqui olhando esse vídeo, se você já chegou ao ponto de ter algum conhecimento ou buscar conhecimento da doutrina espírita, há uma grande chance que o seu caso tenha sido uma reencarnação planejada. E muitas pessoas dizem assim, até quem conhece o espiritismo, eu não vou negar que no início eu até dizia muito isso, era um dos erros que eu cometia. E eu pensava, mas se eu não sei o que eu vim fazer aqui, se eu não sei qual é a minha obrigação, como é que eu posso resolvê-la? Utilizando essa argumentação, até algumas pessoas abusam de regressões de memórias, de vidas passadas, que muitas vezes confundem e tiram até o mérito das suas ações.
Já imaginou? Pense num exemplo interessante. Você tem um filho pequeno, uma filha pequena. E aí você dá uma regra a esse filho ou essa filha para que ele ou ela cumpra. Você planeja, dá uma pequena recompensa se o seu filho ou sua filha cumprir determinada regra. Mas você não conta ao seu filho, porque você teme que se ele ou ela souber da recompensa, não faça porque é certo, e sim faça porque quer a recompensa. Consegue perceber o problema, às vezes, de você buscar lideranças demais, pessoas demais que digam a você o que deve fazer, ou pistas sobre sua vida passada? Complicado, né? Então pense comigo, não é difícil imaginar qual é o seu caminho. Observe duas grandes fontes, seus dons e seus defeitos. Eles são as maiores bússolas do seu caminho. Seus dons lhe mostram o que você deve fazer, quais são as suas tarefas nessa reencarnação. Assim como a parábola dos talentos. Está lembrado? Está lembrada dela? Quem enterra seus talentos, quem faz render seus talentos e quem simplesmente guarda o seu talento. Quem é que agiu mais correto? Quem transformou, né? Quem ampliou, quem dividiu e compartilhou. E os seus defeitos demonstram claramente quais são suas arestas, quais são seus desafios. Se eu sou inclinado ou inclinada à ira, há uma grande chance que em uma vida passada a ira tenha me feito fazer mal a alguém. E nessa vida, nessa existência, eu tenho como um dos meus desafios aprender a paciência. Então, dentro da nossa perspectiva, deu para compreender que estamos dentro de uma pandemia, de um evento, de uma prova coletiva do nosso planeta, que permitirá um crescimento coletivo, que ele será maior ou menor de acordo com a nossa resposta coletiva, e para nós, enquanto pessoas, será maior ou menor o nosso crescimento de acordo com a nossa resposta individual, certo? Pois bem, considere o seguinte: não é interessante quando a gente se queixa, como eu me queixava? De que serve um mentor espiritual se ele não me conta tintim por tintim o que eu devo fazer? Percebem a infantilização do espiritismo, que eventualmente algumas pessoas recebem o espiritismo de forma infantil? A infantilização da visão espírita de algumas pessoas, como eu tinha? Pois bem, então, é como acontece quando alguém segue cegamente, né? Alguém segue cegamente uma liderança espírita dizendo: mesmo que pareça errado, eu vou seguir porque fulano está dizendo, porque fulana está dizendo. Eu tenho responsabilidade. Então, eu preciso burilar os meus defeitos e eu preciso levar essa reflexão comigo. Eu não tive a oportunidade de saber antes que eu ia reencarnar, digamos assim. Não, eu tive possibilidade, só que eu não me lembro. Então, considere esse período de isolamento como uma microencarnação. Você entrou, a pulso talvez, no casulo da borboleta, numa oportunidade de crescer. Você não sabia que ia acontecer essa pandemia, nem eu, nem nós, né? Mas receba, ela está posta, está ocorrendo. Não há como negar, não briguemos com os fatos. Agora, você sabe, igual como você, quando conheceu a doutrina, você sabe que existe uma finalidade na sua vida. Também existe uma finalidade nesse período que estamos passando. E o que eu faço? Não gosto de palestra normalmente que apenas exortam a gente, exortam e não sugerem. Receba as sugestões, recolha o que faz sentido para você e rejeite o que não faz sentido para você, certo? Então reflita comigo. A sua principal tarefa numa pandemia é sobreviva. Respeite a ciência. O espiritismo não briga com a ciência e quem agir dessa forma está ignorando o básico, o tripé
fundamental sobre o qual se assenta o Espiritismo. Espiritismo não somente respeita a medicina, como o Espiritismo observa que, junto aos tratamentos alopáticos, nós temos os tratamentos complementares. Eu não falei alternativos, eu falei complementares. Siga o que a ciência diz. Utilize máscara, mesmo assintomático, assintomática. Evite aglomeração. Postergue os abraços, você tem força, você tem energia emocional para doar às pessoas. Nem tudo se faz com o corpo, algumas coisas se faz com a mente, com o coração. O Espiritismo traz a importância da glândula pineal, traz a importância do magnetismo, dos passes, das preces, da água fluidificada, da alimentação, do pensamento positivo durante esse período. Esse é o primeiro ponto, sobreviva. Segundo ponto, analise quem você quer ser após esse período de pandemia. Lembre-se, pare de simplesmente compartilhar a figurinha de que o mundo vai ser melhor depois dessa pandemia e pegue na enxada você mesmo, você mesma. Eu vejo muita gente falando que o mundo será melhor depois disso e eu me pergunto, e você está fazendo o quê para que o mundo seja melhor, já que você faz parte do mundo? Seja essa pessoa. Se você tem alguma dúvida sobre como fazer a reforma íntima, aquele puxadinho que você deve estar atrasando a toda a vida, somos vários e várias, lembre-se, o capítulo 17, número 3 e 4, ajuda e inspira muito para a gente lembrar da importância da reforma íntima. Nesse capítulo, por exemplo, tem uma história linda sobre a história da mulher do mundo, cujo carro era repleto de ajuda para tantas pessoas. Nesse capítulo 17, tem aquela exortação linda, e tu, pobres operária. Você pode estar dizendo, mas eu nada tenho agora, eu não tenho dinheiro, eu não posso sair. Sempre há algo que a gente possa fazer. Lembre-se de um ponto importante. Há uma pergunta que o Espiritismo sempre respondeu. Deve-se pôr fim às provas do próximo? Quantas pessoas, usando mal o Espiritismo, diz aquela pessoa está sofrendo o que merece? Não, não é isso que o Espiritismo diz. A dor chega onde o amor foi recusado, seja pela pessoa que está sofrendo, seja pelas as pessoas que estavam em volta e que deveriam ter reduzido a carga do seu semelhante. Lembre-se, existe o capítulo também aqui, o capítulo 13, que é inteirinho de sugestões. Todinho ele fala sobre a importância e situações de pessoas que ajudam, sobre a pessoa de bem, sobre tantas coisas importantes, capítulo 17 e capítulo 13. Você pode dividir alimentos, inclusive no seu centro espírita, que deve estar ajudando pessoas que nesse período de pandemia estão mulheres autônomas, mães solos, autônomos desempregados, desempregadas, situações que não têm tido serviço. Você pode compartilhar dicas para evitar o contágio. Você pode oferecer trabalho voluntário remoto. Lembra daqueles seus dons? Seus dons estão lhe dizendo, eles estão gritando junto com o seu mentor, com a sua mentora, faça alguma coisa, reduza a dor dos seus irmãos, das suas irmãs. Ofereça trabalho, ajude campanhas do seu centro ou mesmo de organizações sérias, de organizações não governamentais, que ajudam, por exemplo, etnias indígenas que têm sofrido terrivelmente nesse período. Organizações como serviços da diaconia, Frente Favela Brasil e vários outros que você pode botar no serviço de busca, Rádio Indígena, inúmeros outros lugares que têm ajudado. Pacotes de internet para estudantes de lugares, rincões distantes que não estão conseguindo acessar as aulas remotas, comprar de pequenos estabelecimentos. E o mais importante, o recado que eu gostaria de lembrar, estar fora do centro não significa estar fora do espiritismo. Lembre-se, importantíssimo, capítulo 5, número 8. Fora da igreja há salvação. Fora da caridade, porém,
Não. Façamos a nossa prece. Divino amigo Jesus, divina amiga Jesus, amiga Maria, nós te pedimos, ajuda-nos a segurar nessa enxada, nesse momento em que somos chamados e chamadas a trabalhar para reduzir as dores dessa prova coletiva e individual. Façamos a nossa parte com preces, com trabalho, com ações, que cada um de nós, que cada uma de nós se torne alguém melhor, digno e digna de ser chamado, de ser chamada bom espírita, boa espírita. Trabalhemos, nos abençoa, Senhor, nos abençoa, Maria, para que sejamos bons trabalhadores, boas trabalhadoras, que possam sentir orgulho e inspirar orgulho pelo trabalho feito. Deus abençoe a todos nós, a todas nós. Que assim seja.